Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode e Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo esse grande delegado de polícia, Dr. Carlos Castiglione, que tem aí uma passagem incrível pelo Departamento Antissequestro. Ele vai contar para a gente aí esses anos todos de combate a esse crime tão grave e hoje está no DENARC, que é um outro departamento extremamente importante para coibir e combater, né, o avanço aí dessa criminalidade que envolve drogas e tudo que diz respeito a esse universo aí desses produtos ilícitos, porque não é só, né, doutor, a Sim, cocaína e a maconha, nós temos aí vários medicamentos que estão sendo comercializados ilegalmente, infelizmente, no nosso verdade. país. Seja bem-vindo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta no começo aqui, conversando um Uhum. pouquinho com o doutor Carlos, que é meu xará, sou a Carla. Ele me contou que ele teve um desejo, foi passageiro, de vir para o jornalismo também, mas aí continuou no direito e ingressou. Me conta como é que foi ingressar na carreira policial. Bom, Carla, boa tarde. Eu fazendo faculdade de Direito, tive até um lampejo de quase abandonar para seguir para o jornalismo, porque eu trabalhei com o pessoal da área de comunicação e achei fascinante também. Mas acabei continuando no Direito e sempre tive um fascínio pela polícia. Sempre pensava em fazer polícia, fazer polícia. Cheguei a me inscrever num concurso para investigador e não prestei o exame. Foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque se eu tivesse feito e passado, eu não deixaria de ser investigador, que é uma das carreiras mais vibrantes que tem Está investigando ali, né? na polícia. E ele é muito mais solto, né, que o delegado. E aí, depois de 3 anos de formado, eu acabei prestando concurso e entrando na polícia. E como é que foi? Porque você já está há bastante tempo na Polícia de São Paulo, já passou pelo interior também. Sim. Aquela polícia que você entrou lá atrás não é a mesma dos dias atuais. O que mudou nesses anos todos? Olha, o que eu vejo, a polícia, ela, pô, sou muito grato por pertencer à polícia e pelos amigos que eu fiz na polícia, e muita gente é apaixonada, assim como eu, pela polícia. O que a gente perdeu um pouco, na minha modesta opinião, é que antes, eu diria para você que 95% dos policiais eram vocacionados, queriam ser polícia, sonhavam em ser polícia. Hoje em dia, tá? Não vou nem te falar de hoje, mas de 10, 12 anos para cá, começou a ter uma invasão, no bom sentido, de muito concurseiro. Muita gente que vai atrás de um emprego E não de um trabalho. e não de um trabalho. Ele não vai atrás do prazer, ele não tem interesse por uma arma, ele não tem interesse por uma investigação, ele quer saber que no dia 10 vai estar seu salário ali. Você sabe, doutor Carlos, que muitos me falam sobre isso, né? Que infelizmente não é só na área policial, né? Tem concurseiro para todo Sim, lado, sim, né? A sim. gente vê muito isso também nas questões do judiciário, muita gente prestando um concurso para ter uma garantia de um rendimento mensal. Enquanto que você falou aqui logo no começo, essa área é uma área para vocacionados, Sim. porque é um trabalho muito difícil, ele é um trabalho extenuante, ele não é um... Assim, é lógico que quando você consegue, né, encontrar a autoria, a materialidade daquele determinado crime, é gratificante. Mas todo o processo, ele é muito penoso, em todos os sentidos. Sem dúvida. Olhar aquela realidade não é boa, sem mencionar toda a burocracia, que até a gente entende que ela também tem a sua importância, a sua relevância, para que ninguém lá na frente diga: isso não foi bem feito, Sim. isso não está correto. E a gente sabe que tudo precisa ser contra-checado, então é todo um trabalho
que também tem um excesso de burocracia muito grande. Então, quando a gente olha para essas pessoas que estão só procurando rendimento no final do mês, quem sofre, gente, é a É, sociedade. sem dúvida. A gente, eu também sou professor da Academia de Polícia. Da Cadepol. Minha cadeira é gerenciamento de crises. Eu dou aula de gerenciamento de crises e de investigação policial. E acabei de dar aula para várias turmas. E um dos maiores prazeres que eu tenho é quando eu olho para a turma, às vezes no primeiro dia eu olho e falo, pô, 20% tem cara, tem expressão de polícia, vibra com história. E com o passar do tempo, das aulas, você vê que isso vai mudando. Começa muita gente a se interessar. Que E a minha bom. realização é quando encostam em mim e perguntam, falam, pô, doutor, eu queria trabalhar meu anti-sequestro, por ver a vibração com que eu falo, que eu consigo contagiar as pessoas ainda hoje, mais de 10 anos afastado de lá. E, e isso é um negócio que me faz super bem. E eu vejo que muita gente acaba se interessando mais pela polícia da forma que eu trato a polícia, que eu coloco para eles, eu falo, é uma coisa importante, tá? Muito? Eu acho que é super importante, eu tenho prazer, eu gosto do que eu faço, eu acho que todo mundo tem que buscar prazer no trabalho. Sempre. Eu sou o tipo da pessoa que eu quero o melhor para todo mundo, eu quero todo mundo bem. Tem um monte de gente ali que eu falo, pô, amanhã você tiver capacidade de passar num concurso, que você seja mais bem remunerado, que seja perto da sua casa. Tem muita gente aqui do Brasil inteiro fazendo concurso em São Paulo. Tá? Você pega 60% de uma turma de delegado de polícia Vem de de fora. 35 são de fora. Tá? Tem gente que chegou em mim e falou assim, doutor, eu parei de prestar. Eu estava em fases, em outras fases em outros concursos e parei porque eu fiquei impressionado com a estrutura que a Polícia de São Paulo tem, desde a academia de polícia até os lugares que a gente está visitando, a capacidade do pessoal, a competência da rapaziada, a seriedade que vocês estão trabalhando. Pô, eu quero ficar, vou ficar aqui. Tá? Isso é outra coisa que me enche de orgulho, porque a gente está construindo isso, né? A gente faz parte disso. E em cima disso, tem que ter essa vibração. Como você falou, eu, sinceramente, os prazeres que eu tive na polícia, por exemplo, estourando um cativeiro, libertando uma pessoa, É maravilhoso. você me desculpa, pouca gente na vida vai ter algo parecido. Você Tá? A sabe, gente, um olha para a cara do outro é assim, emocionante. em êxtase, sabe? Eu acho que ganhar uma Copa do Mundo, ganhar uma medalha olímpica, tá no mesmo nível, sabe? Porque é muito legal. Você sabe, doutor Carlos, que nós tivemos uma oportunidade uma vez, fazendo nós gravamos muitos anos o programa Operação Policial, né, que esteve em todas as TVs abertas, TVs a cabos, hoje está no streaming. E a gente ficou muito tempo também gravando com a Rota, e numa dessas saídas, né, a equipe que saiu junto com a Rota aqui em São Paulo, eles foram fazer uma patrulha numa zona ali de, enfim, de alta criminalidade. E eles estavam ali, na verdade, procurando determinados alvos, enfim, que estavam ligados a facções criminosas ali, né. E o que que acontece? E foi completamente ao acaso, até porque a nossa equipe estava toda lá. Eles estão andando numa rua e alguém passa uma informação que 2 desses policiais saem dessa operação e vão para esse local. Que tinha lá? Uma pessoa que estava em cativeiro de Cativa. sequestro há mais de 10 dias. Ele estava completamente debilitado, sem comer direito, Acorrentado. acorrentado. Ele, quando olhava para a polícia, ele chorava tanto, porque ele não acreditava. Tipo assim, ele falou: eu achei que eu ia acabar É, aqui, nasci que de novo. ninguém É, vinha para. Porque você vai passando um dia, 2 dias, 3 dias, essas pessoas são muito maltratadas, e foi uma época, né?
doutor Carlos, que tinha muito sequestro em São Paulo, Sim. não só em São Paulo, nos grandes centros. E assim, as pessoas viviam aterrorizadas, porque de repente ela tinha, enfim, um pequeno comércio que estava progredindo e É, ela virava alvo dos é, sequestradores. exatamente, Não era Carla. uma pessoa Não, importante, não é. mas assim, então, eu falo, qualquer pessoa podia ser um É. alvo. E aí, voltando aqui, você falou uma coisa que é bastante interessante, que é o gerenciamento de crise. Explica para as pessoas o que é esse gerenciamento de crise. Um caso, a grosso modo, o gerenciamento de crise é, por exemplo, um caso de extorsão mediante sequestro. Uhum. Tá? É uma das modalidades de crise que existe um gerenciamento que é feito pela figura do delegado de polícia. Tá? Uma crise com, por exemplo, um roubo com, refém, com retenção de vítima, com com refém localizado, que a gente fala. Um assalto a banco, por exemplo, frustrado, que Uhum. chega o pessoal ou do GER ou do GAT, pessoal super competente do GAT, para entabular uma negociação. Isso é um gerenciamento de crise. Tem toda uma técnica, uma forma disso ser conduzido. E o que é mais difícil, né, doutor Carlos? Por exemplo, quando a gente está falando de um sequestro, são muitos atores ali. Você tem a pessoa que está sequestrada, que a polícia primeiro precisa saber se ela está com vida, né? Então, Sim, são as famosas provas de vida. exato. Aí tem os sequestradores. Nós temos ali, podem ser um, na grande maioria são mais do que um, porque Sim, ninguém vai fazer um sequestro, é muito raro. o sequestro com uma pessoa só tem final trágico. E nós temos a família também. Sim, Então, quando você está nesse gerenciamento, nesse controle, então você imagina, a família está desesperada, que ela quer, né, resgatar aquele parente, que pode ser uma criança, inclusive, pode ser um adolescente, pode ser uma pessoa com mais idade. Tem a manipulação aqui do sequestrador, que na grande maioria das vezes são pessoas difíceis, não são sim, pessoas ali que vão ter uma conversa amena. lógica. Não é, as pessoas acham que é a Casa de Papel, né, Sim, que vai ser não é um passeio no parque, né, eles são pessoas ruins, perversas. E tem aquela determinada vítima, ou mais do que uma. Como que é gerenciar tudo isso? O que é mais difícil, doutor Carlos? olha, o mais difícil E tem a é polícia também, tem a sua curioso. equipe, Sim, né. sim, sim. O curioso, eu, eu falo, a primeira negociação que a gente faz é com a família da vítima, porque você precisa mostrar para eles que eles devem seguir as orientações da polícia, que aquelas técnicas de negociação que a gente vai empregar são as corretas. Até para manter a pessoa viva, né. Sim, que é o objetivo. O objetivo 01 é trazer a pessoa de volta para casa. Ponto. Não interessa se vai pagar resgate ou não vai pagar resgate. A minha preocupação não é se ela vai pagar resgate, se eu vou prender sequestrador. Sequestrador a gente prende toda hora, a gente prender bandido é a rotina da gente. A vítima voltar para casa é que é o prazer, é o barato, é o importante. Você pega altos empresários, eles não estão preocupados, no fundo, se eles vão gastar 2 milhões. Né? Ele quer a filha de volta. Ele Sim. vai dispor do dinheiro que ele tem para a filha voltar para casa. E a gente vai nessa linha. E a gente explica para ele, mostra para ele como conduzir isso justamente para não expor a filha dele a risco. Tá? Não só o risco de morte, mas o risco de uma mutilação, de uma maldade, né? de algum ato perverso contra ela. É isso que a gente mostra para a família. Tá? E essa é a primeira negociação que a gente faz. É muito difícil, porque você chega num ambiente similar a um velório, e Sim. quando você sai depois de 2, 3 horas conversando, mostrando para um núcleo muito pequeno, eu não faço uma palestra. Uhum. A gente pega a família, quem são 2 ou 3, eu não vou falar com o tio, com a tia, com o vô, com a avó, com
com o primo, com o padrinho. Não, vou falar com quem interessa. Pai, mãe, irmão. Pai, mãe, marido. Acabou. Tá? Um negócio bem limitado. A gente vai, explica essa técnica, responde as inúmeras perguntas e usa, aí que a experiência faz a diferença, usa os exemplos que você tem e as referências de casos passados. A gente tem uma gíria que é o perder a casa. Tem dado um momento que o negociador, que é um meu policial que fica acompanhando a família, me liga e fala: doutor, estamos perdendo a casa. Em alguns casos eu ligo para uma outra família que passou pela experiência e pergunto para ele, falo: pô, o senhor aceita fazer uma visita na casa de uma pessoa que está vivendo a mesma experiência? Mas nunca ouvi um não. Eles se Sim. As prontificam pessoas são solidárias. imediatamente e eu falo para essa pessoa que está vivendo o problema, falo: pô, você aceita receber uma visita aqui de uma pessoa que passou pelo problema? Então ele vai ouvir da boca de uma pessoa que vivenciou aquilo, que deve seguir a orientação da gente, que aquilo trouxe a filha de volta, etc, etc. Então essa negociação para mim é a mais importante, sim, Com é a a família. primeira com a família. Eu ganhei a família, eu mostro para eles como aplicar aquela técnica, a gente já tem meio caminho andado. Aí o negócio vai fluindo. E aquilo que você observou, prova de vida. Eu preciso saber como é que a pessoa está. Ok? Isso é uma das coisas que eu oriento para eles. Você me fala: poxa, qual a chance de matarem uma vítima de sequestro? É muito pequena. Estatisticamente, É os baixa. números são ridículos, tá? Mas o risco existe. Então, a gente trabalha para evitar esse risco. E como é que é negociar com os criminosos? Deve ser tão Então, complicado quanto. é complicado com os criminosos, mas tem uma lógica. Uhum, Eles, por mais, às vezes, o que você tem que fazer? Controlar a ansiedade deles. entendi. Baixar o nível um pouquinho. Mostrar para eles que, que a realidade que eles imaginam não é bem aquilo. E a gente sabe como mostrar. Sabe? A gente sabe como, as palavras que devem ser usadas, o que não pode ser feito. Na verdade, eu digo mais o que não fazer do que o que fazer. Entendi. Mas Entendeu? olha só o que você está contando aqui pra gente, né? A grande maioria das pessoas acha que a grande arma da polícia é uma pistola. Olha no caso de um sequestro. O que você está falando pra gente é que a grande arma que vocês têm, a mais potente, é a palavra, é a Sim, comunicação. Como é que eu vou me comunicar com a família? Como é que vocês vão se comunicar com aqueles criminosos que, num primeiro momento, estão na frente, estão com poder, estão com a vítima sim, ali. tem todo o poder. E o que que é uma ação bem-sucedida? Que aquela vítima saia com vida, Retorne. independente se ele, enfim, os criminosos podem fugir, seria um grande gosto se todos, né, Sim, sejam presos, mas eu entendo que para vocês, naquele primeiro momento, precisamos salvar essa pessoa. exatamente. E tudo tá o quê? É na palavra. É lógico que depois vem a informação, a coleta, né, de evidências e tudo mais. Mas olha que interessante, né? Então, é um policial que acaba tendo que se especializar na maneira como ele vai falar, porque o que ele Exato, falar é tudo. exato, exato. Você tem que passar. Eu, naturalmente, na minha vida, eu sou uma pessoa que escolhe muito as palavras. Eu acho que a palavra tem um poder Muito forte. muito forte. Tá? Poucas pessoas na vida que eu xinguei, eu voltei a respeitar, sabe? Quase nenhuma, e vice-versa. Então, eu acho que a palavra, de fato, ela é uma coisa muito, muito potente. E uma das coisas que eu sei é que o sequestrador tem um ouvido apuradíssimo. Olha, Então, a gente mostra, é o que eu te falei, algumas coisas que não devem ser feitas.
que não devem ser faladas. Tá? Você usou a palavra eles têm o poder. De fato, ele tem o poder. Quem está com a minha filha manda na situação. Tá? Então, eu não vou provocá-lo. Por que eu vou desafiá-lo? Não vou desafiar. Não vou provocar. Tem que Não ganhar. vou duvidar. Não vou provocar. Tá? Não vou ameaçar. Sim. Tá? Não, é muito interessante isso, porque assim, em alguns momentos, principalmente quando a gente olha para esse crime, é um crime, doutor Carlos, me corrija se eu estiver errada, que não dá para ninguém ali dentro daquela operação ter arrogância. Exatamente. Você tocou num ponto. Você sabe que eu vou usar um caso concreto. Uma vez, a vítima que vai para o cativeiro, primeiro que a gente tem um senso de sobrevivência, um instinto de sobrevivência inimaginável. Eu já vi dependente de 2, 3 tarja preta lembrar no 5º, 6º dia do sequestro que ele tomava remédio. Eu já vi vítima de incontinência urinária ficar 15 dias em cativeiro e não ter uma crise de incontinência urinária. Olha. Tá? Já vi coisas absurdas. E eu tive uma experiência. Havia um sequestrador que ele sequestrava 1, 2 vítimas, negociava. Quando ele recebia o valor do resgate, ele sequestrava uma 3ª vítima e aí ele libertava a primeira e a segunda. Ele fazia um rodízio. Tá? Já era um negócio para ele. Era um negócio para ele, que ainda bem durou pouco tempo, mas era um negócio dele, um negócio que ele fazia. Eu sei que teve uma vítima que chegou no cativeiro e deu 2 respostas atravessadas para ele, para o sequestrador. O sequestrador meteu a mão na cara dele na primeira, meteu a mão na cara dele na segunda. Aí o pessoal que estava no cativeiro teve a oportunidade de ficar sozinho com ele. Aí falaram para ele, ô fulano, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui quem manda são eles. O rei aqui é ele. Prepotência, arrogância. Teu dinheiro não vale nada aqui dentro. Se você não falar a língua deles, você vai se dar mal. E de fato esse cara se deu mal. Entendeu? Por quê? Porque ele não soube se comportar lá dentro. Ele É está isso. numa situação ali que ele está em completa desvantagem. Desvantagem. Não tem como. Não tem como. Sabe, você vai... Sabe, é você botar um cara contra 20. Esse cara não vai gritar, pode ter bravata, pode derrubar 3, mas ele vai cair. Doutor Carlos, quando a gente pensa nesse crime, né, todo crime tem uma autoria e uma motivação. Quando a gente pensa no crime de sequestro, a motivação é sempre financeira? A grande maioria das vezes é financeira, tá? A gente teve, olha, de cabeça eu recordo para você de um caso que a gente teve em São Paulo, nos anos 2000, que sequestraram uma pessoa e o objetivo de quem sequestrou ela, da quadrilha que havia sequestrado ela, na verdade, organização criminosa, era fazer um remanejamento dentro do sistema prisional. Eles não pediram R$1, não pediram 10 mil reais, não pediram um carro, nada. O que eles queriam eram movimentações dentro do sistema carcerário. Então tiram aquela pessoa... Sequestraram ela, em vez de pedir 1 milhão para a família, falaram, olha, a gente quer uma mudança dentro do sistema carcerário. A Carla, que está em Hortolândia, manda ela para Presidente Bernardes, o Carlos está em Venceslau, manda ele para Caraguá, o Jair, que está em Tremembé, manda para Carandiru.
Era isso, eles queriam isso. Aí, fazendo isso, aquela pessoa vítima seria Seria libertada. libertado, exatamente. Essa era a pretensão da quadrilha. A gente conseguiu inibir, tirar ela do cativeiro, libertar ela, prender o pessoal que estava tomando conta dela. E aí foi tudo bem feito. Mas é praticamente o único caso que eu lembro que Que não não teve uma tinha. vantagem patrimonial, né? E aí, só para explicar também para as pessoas, doutor Carlos, quando a gente fala no sequestro, ele é diferente de uma pessoa que está em cárcere privado. Por exemplo, a gente até pode trazer um caso que é bastante icônico, que é daquela mocinha Eloá. Aquilo não foi um sequestro, aquilo foi um cárcere privado, é isso? E ali não tinha uma motivação financeira, ali era um rapaz, enfim, completamente ensandecido, porque a menina não queria mais namorar com ele. Então não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Que também são casos muito difíceis de negociação, porque aí ele não quer dinheiro, ele quer alguma coisa que a vítima não pode dar mais para ele. Exatamente. É, é um caso típico de gerenciamento de crise. Uhum. Esse caso da Eloá, é um caso assim, em toda aula que você vai falar de gerenciamento de crise, alguém vem e menciona o caso da Eloá, que foi um marco, né, no caso de gerenciamento de crise, infelizmente mal sucedido, Sim. mas foi uma sequência de fatores que proporcionou aquilo. Tá? Eu classifico o caso da tomada de refém quando quando ela é deliberada, nesse caso mesmo, o marido que sequestra, que mantém a ex-mulher e os filhos de refém. Esses Uhum. casos são muito delicados, porque é o que você falou. Ele não está querendo nada. Um roubo frustrado, o cara tinha o objetivo de entrar no banco, entrar Roubar. numa casa lotérica, entrar num restaurante, roubar o dinheiro, sair de lá com o dinheiro e ir embora gastar o dinheiro. A polícia chega, frustra, o objetivo dele já passa a ser outro. Qual? A liberdade. Ele quer sair de lá. Uhum. Preferencialmente com grana, com meio de locomoção, com tudo. Vai usar aquelas pessoas como ferramenta. Mas ele tem o que negociar. Diferente de um marido abandonado, de uma pessoa que terminou um relacionamento. Esse é muito mais delicado. Porque a tendência pode ser, a gente até acompanha vários casos, acaba, infelizmente, em homicídios. Sim, sim. A pessoa está Então, ensandecida. então a gente tem toda o que a gente chama de alternativas táticas para gerenciar uma crise, e invariavelmente qualquer crise você começa com uma negociação. Tá? Depois você tem todo um protocolo, né? Armas Uhum. menos letais, tiro de comprometimento e invasão. Em alguns casos, essa coisa da negociação, que é a ferramenta mais importante que tem, que soluciona 95% dos casos, sem ninguém sair machucado. Eu tenho vítima, eu tenho polícia, eu tenho causador da crise preservado. Esse é o objetivo do gerenciamento da crise. Objetivo 1, preservar vidas. Entendeu? E quando a gente tem um caso desse gênero, a gente já começa a ver que as chances de preservação de vidas são menores. Então, a negociação, você começa a botar para o segundo plano, começa a pensar na possibilidade das outras alternativas táticas. O que eu vou fazer para buscar uma solução aceitável? Okay? A palavra aceitável significa o quê? O menor número de perdas possíveis. Sim. Mas é difícil, não, doutor Carlos? É difícil, sem dúvida. Por isso que tem que ter um gerente da crise.
E assim, e é mais Não é do uma que pessoa que chega e delibera, fala: "Não, eu acho que tem que dar um tiro, eu vou dar um tiro". e mais do que isso, né, é um gerente com toda essa clareza, porque não é qualquer crime novamente, né, não é um crime de um roubo ou enfim, Sim, é um crime de tráfico, é assim, envolve, quando a gente está pensando nesse crime, são muitas pessoas envolvidas, direta e sem indiretamente. dúvida. O sequestro especificamente, tem um psiquiatra, me perdoe, doutor Eduardo, por não lembrar com exatidão o sobrenome dele, ele foi chefe da psiquiatria das clínicas, do Hospital das Clínicas. Ele Uhum. escreveu um livro chamado Pó Síndrome do Estresse Pós-Traumático, pós-traumático. que ele dava um tratamento, dava um amparo para as vítimas de sequestro. Ele classifica o trauma de uma vítima de sequestro como o trauma da perda de um filho. Nossa, é gravíssimo. Então, dá para ter um nivelamento bem, bem alto, né? Exatamente, do Você fala, tamanho do poxa, do problema. tamanho do problema. Não é algo que, passei por isso, bola para frente, não. E doutor Carlos, quando a gente pensa nesse tipo de criminoso, né, porque outro dia conversando até com delegados lá do rouba banco, eles me explicaram: "Carla, ladrão que vai roubar banco, ele é um criminoso que eles chamam de antigo, velho. Ele não vai ser aquele que está no começo de carreira, ele já cometeu muitos crimes, ele tem uma maturidade criminal, ele já tem um A sangue mais progressão criminal. frio". Exatamente. Como é que é o perfil desse criminoso que está nesse Então, universo do o sequestro? sequestro, na verdade, é assim. Ele antigamente, tá? O sequestro, ele, como tudo na vida, ele teve altos e baixos. Mas o típico sequestrador é um cara que ele já tinha passado pelo que a gente chama de progressão criminal. Ele começou furtando carteira, furtando Uhum. carro, furtando loja, roubando banco, roubando carga. Aí ele viu que, poxa, é muito difícil. Essa vida do crime é muito, ela é difícil mesmo. Ele é penosa. Você se expõe muito. Uhum. Então eles optavam por sequestro justamente pelo que você falou, por ele ter uma maturidade. Quando você é mais maduro, você não tem pressa, e sequestro você não precisa ter pressa. E eles iam para o sequestro. Tá? Então, quando eu estou investigando um sequestro e deparo com esse perfil, sinceramente, eu me tranquilizo. Entendi. Porque esse cara sabe como é que funciona, ele conhece a cartilha e ele sabe do valor da vítima dele. Ele sabe que a vítima dele tem um valor inestimável, incalculável, que ele resolveu precificar em US$ 1 milhão, mas ele sabe também que aquele US$ 1 milhão, quem pode pagar é o pai, e que o pai vai pagar porque a polícia orienta que se ele vier a pagar alguma coisa, que não seja sem saber que a pessoa está bem, que a pessoa está Sim, viva, que isso é fundamental. Então, ele sabe que ele tem que preservar aquela vítima, ele tem essa clareza. Além do que, ele sabe também, por ter feito todo esse trajeto criminal, ele sabe que ele está mexendo com um crime que tem a pena mais alta do Código, sequestro seguido de morte. sim, Então ele é sai, altíssimo, né. entendeu? Ele fala, pô, peraí. E sabe que a polícia é uma polícia determinada e que vai chegar nele. Vai chegar. Se ele fizer a besteira de tirar a vida da vítima, sem tirar a vida, já chega. Se tirar, vira uma questão de honra. Ele vai ser preso. Vai ser preso, vai cumprir.
30 anos. Você É, entendeu? a pena é. Então, esse desenho me fala, pô, quem pegou? Primeira coisa que a gente vê, quem pegou? Pô, legal. É quadrilha que sabe fazer sequestro. Tá bom. Putz, vai demorar, mas minha vítima Vai vai ficar sair bem. bem. O receio é quando eu dou de cara com o amador, com o moleque que furtava celular ontem. Ele estava furtando celular aqui na Aurora, aqui na São João. Aí na semana seguinte ele resolve fazer um sequestro porque viu um programa na TV e achou que é legal fazer sequestro. Esse cara é perigoso. Não, e é o que você muito bem mencionou aqui também, eu já conversei com outras delegadas e delegados, todos eles são unânimes. Todos os crimes que, de alguma forma, procuram um retorno financeiro são menos cruéis para as vítimas do que os crimes passionais, porque esses são incontroláveis. Você nunca sabe o que aquela outra Sim, determinada né? parte vai fazer, porque ela não quer Não tem dinheiro. razão. E a coisa, dependendo da escalada, pode acabar numa catástrofe, né? Numa tragédia. Exatamente. O sequestro, o nosso grande receio do sequestro. A primeira coisa que você faz quando chega uma notícia de sequestro é aferir se aquilo trata-se de um sequestro mesmo. Entendeu? Se não é um auto-sequestro, que é raríssimo, mas Uhum. acontece. Se não é uma vingança travestida de sequestro, Que também acontece. que acontece, e aí é fatal. Que a pessoa ela Ok? não quer dinheiro Ela não quer também. dinheiro. Ela quer se Exatamente. vingar. Ela quer se vingar, quer ver você sofrer. Então você fala, eu tenho 10 milhões aqui. Fala, não, Não quero seu dinheiro. Eu quero quero seu sofrimento. sofrimento é aquela história, não tem preço. Entendeu? Então, isso. Então, quando a gente investiga e vê que o negócio não está com característica de sequestro, aí a primeira coisa é alertar a família. Falar, olha, você tem certeza que é sequestro? Não, sequestro. Então, não está aparecendo por causa disso, disso e disso. Entendi. Aí, porra, pode ser que aí, sabe, às vezes uma traição, às vezes uma dispensa, tá, de emprego de uma maneira absurda, né? Aí a Mas, pessoa ela está procurando sabe, vingança, tá né? procurando vingança. Uma coisa é você despedir um funfuncionário falando para ele, olha, a empresa está cortando Uhum. Outra é você o humilhar aquela orçamento. pessoa. Outra coisa é você humilhar aquela pessoa na frente dos outros, falar que ela não presta para limpar cocô de cachorro, quanto mais para fazer o que ela dizia ser capaz de fazer, não sei o que, isso que lá. Essa pessoa sai doente, não só pela perda financeira, mas pela humilhação, pela situação que você colocou ela. Aí, passado alguns dias, vai, te sequestra, pede uma importância, e fala, porra, tem perfil? Pô, o contato foi feito de tal forma, não foi feito mais contato? Você começa a ferir, E ver que aquilo não está não está casando, né? casando, não está ornando, né? Você fala, É. puxa, tem alguma coisa Não está ali, coadunando. tá destoando, sabe? É estranho, sabe? Tem gente que às vezes fala assim, não, chega contando, puta, ele foi sequestrado, meu filho desapareceu, mas olha, ele estava pressentindo. Não, ele falou que ele estava sendo seguido por um carro preto, com um filme preto, com a roda preta, e dentro tinha 4 caras vestidos de preto, e ele viu esses caras 3 dias, em 3 lugares diferentes, não sei o que lá. Tá, começa a criar uma fantasia, você fala. Tem coisa aí. Fala, pô, peraí. Vai desenhando, né? Sim. E, doutor Carlos, você trabalhou naquela época áurea dos sequestros. E você atuou no sequestro da filha do Silvio Santos. Sim, da Patrícia. E que, graças a Deus, foi bem sucedido. A Patrícia voltou para casa, mas não foi fácil. Foi uma negociação ali intensa.
Ali, Carla, foi um caso, foi um caso para a gente, foi um marco, tá? Para a Polícia Civil do Estado acabou sendo um marco assim, que quando ocorreu o sequestro da Patrícia, foi em 2001, Isso. ali era a DEAS, era a Delegacia Especializada Anti-Sequestro, ok? E eu já estava lá, e eu e o finado Wagner Judice. E o sequestro dela, 3 meses depois, saiu do papel um projeto que era criar uma divisão anti-sequestro, Antissequestro. que foi de fato o que ocorreu. Então, por isso que eu falo que foi um marco. Porque Tá? muitos sequestros também Muito aconteciam. sequestro acontecendo, com o sequestro da Patrícia, com a divulgação 24 horas por dia Sim, filha do Silvio da Santos. filha do Silvio Santos. O sequestro mais ainda teve um boom, muita gente fazendo sequestro, como você também mencionou, não só de altos empresários, mas Dono de do cara, mercadinho. o dono de um açougue que tinha um Gol 0 km era uma vítima em potencial para sequestro. Ponto. Começou a virar esse o horizonte. Entendeu? Então, foi assim. Mas o sequestro dela, a gente teve um problema a mais, que foi essa participação excessiva da imprensa, Sim. porque os sequestradores exigem que a imprensa se afaste, que a polícia se afaste, E nada disso acontecia. e nada disso acontecia. Tá? E a Colocava a vida imprensa dela em risco. coloca, porque a imprensa, às vezes, ela acaba abordando assuntos que não são nem de conhecimento do sequestrador. Tá Tá? levando informação que o sequestrador nem tá sabendo. Você pega, por exemplo, um caso da filha do Silvio Santos, porra, ele é uma pessoa fascinante. Milhares de fãs. Sim. Todo mundo sensibilizado. Choveu denúncia. Choveu denúncia. E a gente tem que checar a denúncia. Eu não posso ignorar a denúncia. Eu tenho que checar. E um monte de denúncia falsa. Não, todas falsas. Todas. Entendeu? Tô falando de centenas. Tá? Só que a gente gastou de tempo, de homem, de dinheiro, de tudo para correr atrás disso. Meu Deus. É absurdo. Entendeu? E você tinha que checar. Você tinha que checar, tinha que checar, tinha que checar. Tempo que você poderia estar gastando investigando, de fato, correndo atrás do caso, né? Da autoria, da localização. E não foi. O caso dela foi um caso que foi negociado, pagou-se, e após a libertação dela, menos de 12 horas, me arrisco a dizer para você que em 6 horas já tinha 80% da quadrilha identificada e com prisões. Que ótimo, Entendeu? hein? Foi um negócio muito bacana, o trabalho que foi feito de campo, uma série de fatores que Não, porque assim, proporcionaram isso. a imprensa, quando ela colabora, ela é muito importante, mas assim, a gente já assistiu, né, inclusive no próprio caso da Eloá, aquilo foi gente, uma tragédia, como que uma pessoa, uma apresentadora liga para o agressor que está mantendo Exato. 2 meninas, né, 2 jovens ali num cativeiro e começa a conversar. Ele se sentiu muito poderoso. Exatamente. E, assim, é de uma irresponsabilidade ímpar, assim, assim, nessas horas dá um pouco de vergonha da profissão. Então a gente A gente não pode atrapalhar. são essas coisas que a gente tenta minar, que a gente tenta podar. No caso específico a imprensa, tá? Não tem ninguém na imprensa que fale mal de mim, mas é aquela história. Qual é o combustível da imprensa? É informação. Sim. Um sequestro em andamento. Quem é que pode dar informação?
família ou a polícia. Sim. A gente não dava informação e não Até para não e dar uma recomendava à dar família não dar que uma não falasse dianteira, da né. coisa. Não, até porque é uma exigência do sequestrador, pô, por que não atender, Não, é uma exigência dele e, sabe? ao mesmo tempo, se você E é está informando, ele também está prestando atenção, sim, então ele exato. sabe o quão perto você pode estar. Eu entendo isso Entende? perfeitamente, eu acho que, A assim, gente a imprensa ela precisa, às vezes, segurar a ansiedade, né, eu acho que a imprensa é, sofre de transtorno de ansiedade. todo mundo tem, É, não que tem ai, eu tenho jeito. que dar o furo, o primeiro é a notícia, e é aquela notícia que não está bem apurada, que não está e muitas vezes cria factoides também de coisas que não Sim, aconteceram, mas só sim, para sim. soltar a notícia. É, Aí o que você falou irrita o sequestrador ali do outro lado, que acha: "Ah, estão passando", enquanto de repente nem se passou informação nenhuma, exatamente. é só um factoide para poder ter mais hoje é o clique, né, Isso antes era vai para vender jornal, isso vai hoje é o clique. isso vai adrenalizar a situação, vai expor Sim. minha vítima. É uma Então escalada, né. então não tem eu de verdade, eu tenho alguns orgulhos, assim, que eu vítima de sequestro eu não perdi nenhuma, Que e bom. policial também em diligência eu não perdi nenhuma, esse é o maior orgulho que eu acho que eu posso ter na minha carreira. Espero terminá-la E sem e essa doutor Carlos, baixa. isso caiu quando a gente olha para aquela época que a gente viveu, com aquela quantidade, né, enfim, as Uhum. pessoas o que a gente estava conversando, a pessoa às vezes tinha um pequeno empreendimento, podia ser um açougue, um mercadinho, ela tinha medo de sair, porque ela poderia ser vítima de sequestro. Aí aquilo migrou para o sequestro relâmpago, que foi outro inferno, que era para tirar dinheiro em caixa eletrônico, lembra, doutor? Então, na verdade, Carla, eu vou Me corrija se eu estiver foi errado. meio que o contrário, Veio antes o relâmpago? veio antes o relâmpago, Tá. E aí tá. depois foi para esse O relâmpago, o doutor Maurício Guimarães Soares, meu amigo e mestre no sequestro, ele ele fez essa previsão. Quando começou a ter muito sequestro relâmpago, ele falou: "Olha, vai estourar o número de extorsão mediante sequestro". Os sequestradores, o ladrão, ele vai ver que a maior dificuldade é dominar a vítima e manter a vítima sob o poder dele. Depois que ele fez isso, ele no caixa ele coage ela, dá 100, ele vai no caixa eletrônico, pede dinheiro e solta ela. Quando ele perceber que o cartão tem um limite, mas que se ele fizer um contato com a família da vítima, o limite aumenta. o limite aumenta, vai aumentar o número de sequestros. E foi o que aconteceu. Exatamente. Eu vi essa transição, assim, claramente. O sequestrador, ele pedia, para essa vítima do sequestro relâmpago, ele pedia um valor, acessível, Que ela conseguisse tirar. um valor real, tá. O que eu chamo de um valor real? Se te ligarem, pô, se você 10 horas da noite precisar de R$ 5.000, você vai conseguir R$ 5.000, sabe. Você vai ligar para mim, vai ligar para o teu amigo, vai ligar para o teu sogro, vai ligar para o teu irmão, vai ligar para o teu filho, vai ligar para o teu pai, vai ligar para não sei quem, vai ligar não sei o que lá, vai no caixa eletrônico sacar um pouco, juntou R$ 5.000. Tá, Se o cara vai e te pede R$ 500.000, já é mais difícil. já é mais difícil, entendeu. Então isso foi o grande problema. Os caras começaram com essa coisa de R$ 5.000, começaram a receber esse dinheiro, começaram devagarinho a aumentar o valor da pedida, mas ainda dentro do razoável. E quando eles se empolgaram e falaram: não, vamos pedir de monte, que ganha de monte. Por que eu vou fazer 10 sequestros pedindo Vamos escolher a 5 vítima mil? certa. Vamos pegar uma vítima que tem um potencial maior e pedir 500.000. Foi aí que a gente entrou no circuito. Só que esse cara que fez 10 sequestros pequenos, 20 sequestros pequenos, já, já também adquiriu uma experiência. Sim, Já se aprimorou um pouco. Não é só a polícia que aprimora. eles Ele já se também. aprimorou.
entendeu? E não era eram vários. Entendeu? Então, isso foi o grande problema que a gente teve. Que saiu daquilo que eu te falei do perfil do sequestrador clássico. Sim. Banalizou. E aí ficou difícil. E aí começou a enxugar gelo. Na época a gente teve uma reunião com o secretário da época e ele me perguntou sobre como é que a gente faz para acabar. Eu falei, secretário, acho que tem duas alternativas. Não deixar pagar resgate, mas não deixar pagar resgate de ninguém. A gente vai pegar Para secar a fonte. para secar a fonte. Então eu vou pegar, só que vamos perder vítima. Tá? E eu vou para cima do sequestrador do Silvio Santos, assim como eu vou para cima do sequestrador do cara do açougue. Vítima para mim é tudo igual. Sim. Entendeu? E E ninguém aí, vai pegar o dinheiro. e com Se isso fizer teve isso... uma diminuição. Não, aí ele falou, não, assim não dá certo. Eu falei, então é o caminho que o senhor adotou. Que é montar uma divisão. Para a gente coordenar isso. A gente vai treinar, vai difundir o que hoje 2 caras fazem, a gente vai difundir para 10 caras fazerem. O que hoje 20 tiras fazem vão ser dos 150 tiras fazendo. A gente vai ter uma resposta a longo prazo e vai acabar com o sequestro. E foi o que a gente fez. E A gente realmente acabou com o sequestro. acabou mesmo. Acabou. No começo a gente não conseguia prender os líderes, os capos. Depois, um a um, a gente Foram foi presos. pegando. Um a um. Não teve um sequestrador importante que ficou solto. E, Todos doutor presos. Carlos, quando a gente pensa na vítima, não essa só do mercadinho, mas nessa vítima maior, a gente entende que esse grupo de pessoas, ele estudou a vítima. Ele, enfim, olha, eu sei que essa pessoa tem dinheiro, que essa família vai fazer tudo para poder pagar esse resgate, então ele tem que estudar. Não é uma coisa que acontece assim rápido, ele tem que saber onde é que ela vai, como ela vai. Ele precisa conhecer o cotidiano daquela vítima. Sim. Sim e não. Por quê? Vou te dar dois... Primeiro eu vou rebater o teu argumento. Eu, nesses anos todos de sequestro, eu atendi muita vítima que eu falava, pô, esse cara é rico pra caramba. Chegava lá, o cara quebrado. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Um cara que aparentemente era milionário. Mas perdeu tudo. Não tinha grana, não administra os bens dele. Você fala, porra, mas você anda de Mercedes. Então, Ele o agressor achava que ele tinha dinheiro. Sim, presumia. O cara falava para mim, doutor, se eu não andar de Mercedes, eu não vou ter chance de recuperar o que eu perdi, o que eu já tive. Entendi. Então, na verdade, ele vendia uma falsa Exatamente. imagem Tinha muito isso. de que muito, tinha dinheiro. Então, essa presunção de que o cara tem grana é um negócio... É aquela história. Então, ele não está tão bem informado assim, Não, né? não tá. O que a gente teve, eu tive o caso, por exemplo, o sequestro do Washington Oliveto, que foi um sequestro que a quadrilha era uma quadrilha internacional. Sim. Quando eles foram presos, a gente pegou o material deles, os laptops, a gente viu, eles haviam estudado 4 vítimas em potencial. Olha, eles levantaram. Então, esses já Entendeu? estavam mais profissionalizados. Não, esse é outro nível. Sabiam quem eram. Isso, o grupo de fato terrorista, posso falar. Teve o do Diniz também. Do Diniz foi antes, entendeu? Mas a gente acredita que o pessoal que participou do Washington Oliveto, alguns trabalharam, faziam parte da quadrilha do Abílio, tá? Que no caso do Washington Oliveto, por exemplo, a gente viu estudos. Aliás, você sabe que ele foi sequestrado aqui, né? Sim, sim. O escritório dele era aqui na Novo Horizonte. Eles tinham estudos
e agendas Eles do comportamento deles, assim, com horários minuciosos. Pra saber o momento certo, inclusive, de capturar a vítima. Que foi perfeito. Tecnicamente, a captura do Oliveto foi perfeito. Ele saiu da agência, alguém avisou, eles montaram uma estrutura no final Da rua. da Angélica, como se fosse Polícia Federal, montaram a estrutura, a hora que chegou o carro, fizeram sinal para parar, ele obedeceu, um comando da Polícia Federal, você não vai parar? A gente para. Parou, sequestraram ele, Olha só. entendeu? Eles não ficaram lá 10 minutos, eles ficaram 3 minutos. E a população não percebe Não nada, porque tá de percebe. Polícia Federal, Não, ele deve ter feito alguma coisa errada, exato, você entendeu? nem E se muito rápido, e e as muito pessoas rápido. É diferente de você chegar e falar, não, vou ficar na Avenida Paulista, ou ali mesmo, mas vou ficar 1 hora esperando, que eu sei que 1 hora vai passar. Pô, essa 1 hora vai passar viatura da Civil, viatura da PM, e vai reparar, de repente, que a camiseta do cara, tá o diferente. Polícia Federal, não está escrito em continuidade, são 2 recortes. Coisa que talvez você não repare, Sim, entendeu? A gente bateu o olho já bate e sabe. fala, porra, Esse negócio é tá fantasia, né? estranho, tá estranho. Pô, aquele coldre com tal coisa, não precisa, ninguém usa aquilo, E para não é quê? só isso. Me Então, corrija se eu estiver errada, doutor Carlos, por exemplo, eu quero copiar uma logomarca da polícia para fazer. uhum. Eu não posso fazer isso. Não, É uma contravenção, eu sim, acho que porque assim, você pode, vamos pegar o mesmo filme, uhum, o Tropa de Elite, onde eles, né, uhum, simulam ali um helicóptero do BOPE e tudo sim, mais, o que acontece? Você pode usar desde que 20%, 20 ou 25%, eu não sei, do logo esteja modificado. é, Então, que é exatamente para que principalmente a autoridade policial, saiba que aquilo não é da sim, sim. polícia, entende? Então, assim, você é obrigado a fazer Não, uma modificação, porque senão eu não posso pegar, eu vou pô, criar uma roupa de policial, me visto como policial e saio, já, já, né? já teve, pô, muito caso, já tiveram inúmeros casos do pessoal estar gravando sem avisar, ou avisar o lugar errado, ou avisar o lugar certo, mas passa o cara errado na hora e vê e fala, porra, e vai intervir. E para, amigo, isso daqui é filmagem, está autorizado, está não sei o quê, tem É, licença da né? prefeitura, licença do DP, licença da PM, do Sim, batalhão, todo mundo está sabendo. mas mesmo assim tem que estar dentro dessas É, especificações, que é para deixar muito claro que é uma alusão e que é, aquilo você não pode. E nos Estados Unidos também é assim, você tem que uhum, fazer 25% de é, modificação nos logos. Por é. exemplo, o logo do Mas, FBI, você não pode copiar igual, o logo do, sei lá, da CIA não pode ser igual. mas aqui, por exemplo, a gente já teve casos de, de sequestros, de roubos, de vários crimes, que eles clonaram viatura. Que o crime Igualzinho. clonou a viatura igualzinho, Gente, olha só entendeu? o Aí eles não estão nível preocupados do criminoso. em 25%. Não, porque Você aí eles entendeu? já estão num crime Então, maior, isso aí é um crime não, menor. teve época que você ia falar sobre sequestro, você ia dar uma palestra, ia dar alguma coisa, as pessoas perguntavam, doutor, está tendo uma blitz policial, eu devo parar na blitz? Porque agora estão simulando, lembra uma época que Lembro-se, simulavam? as pessoas queriam sair tipo, É, atropelando a atropelando, eu blitz falo, pô, policial. meu, fala Não, sinceramente, mas para. o que eu digo é o seguinte, a pessoa que fabricou aquele determinado logo, Uhum, né, por uma falsidade ideológica, esse uhum. falsário também está na linha do crime, porque Tá, ele está ali ajudando uma quadrilha de criminosos. tá, mas muitas vezes ele nem sabe. Muitas vezes ele nem sabe, a pessoa que fala se passa por policial, cria toda uma história, Que tá? Se absurdo passa isso. por um produtor, se passa por não sei o quê, cria toda uma história para
conseguir aquele objetivo. Mas é difícil mesmo, como você muito bem colocou, como é que uma pessoa, né, um civil que não tem essa compreensão que vocês têm, inclusive dos símbolos e dos Uhum. logos, ele bate o olho, o cara tá lá muito bem, né, vamos dizer, Uhum. treinado, ele já fez, né, um treinamento ali para fingir que ele é um policial federal, a pessoa vai parar. Vai. Vai parar porque até para dizer: "Olha, É. não fiz nada", ou "O que eu posso te ajudar?", vocês, né. Só que nessa hora ele é capturado, as outras pessoas que estão passando por ali não veem nada de demais: "Ah, não, é a polícia que É, está fazendo uma apreensão, uma batida". normal, colarinho branco, não sei o quê, um carro bom, um Exatamente, e carro de nisso é um luxo. sequestro. É um sequestro. É que hoje, doutor Carlos, me diga, com essa quantidade hoje, porque hoje a gente tem um grande monitoramento nas Sim, cidades, né? Muitas câmeras, não só as câmeras da CET, mas a gente tem particulares. as câmeras particulares que têm ajudado muito, né, no reconhecimento dessas. Essa grande quantidade, isso também ajudou a diminuir um pouco, Inibe, sem dúvida, sem porque você dúvida, vai ser sem dúvida. capturado, né? Você pega, por exemplo, de novo eu vou mencionar o caso do Oliveto. O caso do Oliveto. Na época, pô, eu estou falando de 2001. O caso do Oliveto, eles já tinham, eh, por exemplo, eles usaram, em dado momento, para se comunicar com a família, um bolo, enviaram um bolo de uma doceira, uma Uhum, determinada doceira, com um cartão para casa da família. uhum. Então chega um motoboy e deixa Um bolo. um bolo na sua casa. O que o porteiro vai fazer? Vai pegar aquilo, E vai vai levar. interfonar, falar: olha, deixaram um bolo aqui. De quem? Ah, não sei. Está com um cartão, um bolo. Vai chegar lá, a primeira coisa que você vai fazer vai puxar o cartão. Vai puxar o cartão, ali vai ter a instrução do sequestro. Tá? Eles fizeram isso. Aí você fala, pô, empresa, A doceira. doceira X. Você corre na doceira X não tem câmera, no vizinho não tem câmera, na rua não tem câmera, nada tem câmera. Aí depois, quando a gente pegou o material que eles tinham cartão de visita de 30 doceiras. Era profissional 30. mesmo a coisa. Então, você entendeu? Era tudo assim, tudo estudado, Ou seja, era entendeu? para Um ser, negócio indetectável, um né. negócio muito difícil entendeu? Mas você vai juntando as Mas pecinhas. parabéns, porque olha só, Foi um negócio muito mas é bacana. um grande trabalho de Foi investigação tirocínio, aí. foi um negócio muito legal, exitoso, mas, não é fácil. Eu Na maioria dos imagino. casos não são fáceis. Tem uns que você dá sorte, é óbvio. Muitas vezes tem uns que você pega uma colaboração, você não Mas é espera, fantástico você dá isso. sorte, né, enfim, precisa ter um pouco de sorte também, Mas senão aí, depois desses muitos anos aí na aham. divisão de sequestro, né, trabalhando É. nesses casos que são difíceis, e a gente sabe que tudo bem, aquilo Uhum. mudou, agora a gente veio para o universo das plataformas digitais, e agora é o sequestro via Tinder, e infelizmente a coitada da vítima se coloca em posição de risco, e por mais que aí eu acho que tem até um trabalho importante da imprensa de Sim. explicar: não se encontre com pessoas que você não conhece em lugares remotos. Eu queria entender o que assim, primeiro que ele fala: "Não, mas, eu já conversei com algumas vítimas, alguns homens. Não, mas eu já estava conversando com essa mulher há muito tempo, ela era muito gentil, me mostrou os filhos dela. É. Nós fizemos chamadas de vídeo, e aí eu a convidei, né, ela estava Uhum. muito tímida, eu convidei para vir na minha casa, ela não quis, aí ela me chamou para ir à casa dela, eu falei: "Meu Deus do céu, mas está na É. cara". Não, Mas constrói. olha só a questão da engenharia social, você vai Sim, enrolando a pessoa, mostra a sim. criança, ele acha: "Não, mas eu estou falando", É. e chega lá, Tudo é uma leva a crer, quadrilha. tudo leva a crer, mas, né, tem que ver alguns detalhes, algumas Tem coisas, que ir vai para um lugar vai público. exaurindo. Primeira coisa, mas não só a única.
né? Pega outras informações, pega Sim. coisa mais Trabalha onde, detalhada. querida? É, Isso. vai, sabe, tenta, sabe, O- não existe essa, sou tímida, não quero me expor, você posso já estar se expondo, né? É, Então, não. vamos ver até E é a onde sua vai. vida, né, Mas doutor não pode, Carlos? é aquela história, você não pode pagar para ver, né? Ah, Não, não, poxa, eu acho que vai ser a mulher da minha vida. mas Meu, é a coisa é, da engenharia social que é. essas quadrilhas hoje trabalham muito bem. Eles vão ganhando a confiança, e ao invés de manter a pessoa num cativeiro, mantém num cativeiro digital. Sim, E conversa daqui, e faz, e mostra imagem de criança, mostra qualquer coisa. Ah, estou aqui, sei lá, fazendo um bolo na minha casa, cara, numa suposta casa que não existe. guardado as proporções, a gente tem um golpe bem menos violento, mas que intelectualmente é parecido, que é uma pessoa se passa invariavelmente por um soldado americano Sim, que que é do está estelionato amoroso. combatendo Quadrilha de no nigeriano. Iraque, e começa a corresponder com alguém daqui. Pô, você fala português? Não, que meu pai era brasileiro, meu pai faleceu, mas era brasileiro, e pai, eu, e não sei o que, vai falando, um belo dia, olha, me passa teu endereço, eu vou te mandar um presente. Manda o presente, a pessoa manda o presente. Passa alguns dias, liga, alguém se passando pela Receita. Carla, sim. Hum. Teu endereço é tal? Sim. Você conhece o Richard e tal? Sim. Então, o Richard te mandou um presente, só que a gente escaneou e é joia. Joia tem uma taxação de imposto. Então você precisa pagar o imposto para recolher, para poder retirar o presente. Aí a pessoa A paga e não pessoa recebe nada. paga, você entendeu? Meu Deus, é tanto golpe, doutor Carlos. Sabe? Olha, teve um Não tem desse. violência nenhuma, mas E sabe? aí é um estelionatário. Para pegar Sabe? E uma estelionatário. decepção Não, terrível. e é assim que a gente explica o tempo todo, que o estelionato é um crime que é condicionado a uma representação. A pessoa Né? precisa representar, ela tem 6 meses. A vítima não sabe, não consegue entender. Não, mas eu já fiz um boletim de ocorrência. Eu Mas, falei, mas você representou? cara, esse tipo Não. de golpe, a pessoa, quando não precisava de representação, ela nem registrava, de vergonha. Sim, Muita gente não vai registrar porque ela fala, pô, como é que eu eu fui caí cair nisso. nisso, cara? Então ele prefere ficar com prejuízo Não, mas não do que pode. A gente tem que ajudar ridicularizado. essas Não, vítimas. a gente precisa. Toda ocorrência É tem que ser importantíssima. registrada. Ah, vai sobrecarregar a polícia? Não vai, é informação. A gente Sim, trabalha com informação. até para Ah, levaram o saber meu celular, estava velho, mas aonde foram. a polícia precisa de Meu, me investimento. diz onde foi que pegaram teu celular velho. Não Exatamente, interessa para mim. para Ah, mas saber. não vai esclarecer. Tudo bem, mas vai evitar que outro novo E não é só seja isso. ou até um latrocínio ocorra por causa de um Me celular corrija naquele aqui até se eu local. estiver errado, doutor Carlos, para saber onde é que está tendo um maior número de ocorrência. Ele talvez precise de um trabalho de polícia Sim, ostensiva, que é a polícia sim, militar, no sim, caso sim. de Fazer um roubo de mapeamento celular. criminal. Nesses casos de estelionato amoroso, se você tem um número, então quanto de investimento nós precisamos em recursos humanos da polícia, né, Exato. judiciária nossa civil, para investigar esses casos, porque se as pessoas não fazem boletim de ocorrência, não podem reclamar, né, gente? Aí eu sempre digo: ah, não, Não, você tem foi que fazer fazer. boletim de ocorrência? Tem que fazer, Não, não tem que fui, fazer. fiquei com preguiça. Gente, tudo é É, online hoje até, né? é, Com raríssimas as sim. exceções, você pode fazer boletim de ocorrência online, você só tem que entender que depois, nesses casos, você precisa representar. E só para lhe contar um negócio, teve um caso que para mim é o mais icônico, que é emblemático. Não é brasileiro, isso aconteceu no Japão. Uma japonesa, ela repassou muito dinheiro, né, para essa quadrilha, porque ela acreditava que ela namorava um astronauta. Olha só o caso. E a gente correu atrás desse caso, porque eu falei: não, é demais. Como é que ele passava o golpe nela? Ele falava: olha, eu estou aqui numa estação espacial, estou conversando com você e o sinal é muito ruim. Então, nem sempre eu vou poder falar com você. Então, ele já tinha uma desculpa e ela acreditava que namorava um astronauta que falava com ela. Imagina, olha que pessoa, né? Hum. Que ela era, tirou o Golden Ticket, né? É,
Você falando com um astronauta numa estação espacial. E ele pedia para ela, falava assim: "Como eu estou aqui, em breve eu voltarei para a Terra". Ele está na estação espacial. Ele precisava de recursos para pagar a conta e não estava conseguindo acessar o banco dele. Essa mulher repassou muito dinheiro, doutor Carlos. Essa coitada dessa vítima, acreditando que namorava um astronauta e falava com ele numa estação espacial. Eu falei, assim, dá vontade, falta um pouco até da, É, sabe, do investigador que existe dentro de nós, que eu digo que você não é. precisa ser só um policial para ser um investigador, né? Fala assim, espera um pouquinho, deixa eu ligar lá. Mas você é de qual estação Joga no espacial? Google. Da É, NASA? é. Deixa eu ver. Joga no Google se o Exatamente, para cara. ver. Aqueles, lembra do jogador Mas é também uma missão secreta. de basquete, o brasileiro, que achou que anos namorava com aquela modelo também, eu esqueci o nome dele agora. E quando ele Tem. foi descobrir, não era modelo nenhuma, era uma mulher X comum qualquer, ela tirou, foram anos, 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 tirou muito dinheiro desse Que coitado. loucura, cara. Que E as pessoas caem. Mas, doutor Carlos, agora você está no DENARC, o nosso Sim, departamento que combate aí o tráfico sim. de drogas, que é um departamento também bastante ocupado, né? Bastante, bastante. A gente. Eu cheguei lá com o Dr. Ronaldo Saeg, que é meu diretor, que foi operacional da antissequestro comigo Ó, que legal. por vários anos. E hoje ele é meu chefe, me convidou, quando ele assumiu a diretoria do DENARC em 2022, em junho de 22, me convidou para assumir a DISE, né, que é a divisão que cuida do combate direto ao tráfico. Eu aceitei com muita honra e desde o dia 1º de julho praticamente, de 22, a gente está trabalhando aqui. A gente conseguiu bater todos os recordes que tem para Parabéns. bater de apreensão de cocaína, maconha, de prisões, de apreensões de arma, apreensão de dinheiro em espécie, bloqueio de bens, veículos, tudo. A gente fez um trabalho muito bacana. Porque, infelizmente, né, assim, apesar de, assim, desse grande gol da polícia, esse crime não para de crescer, né? E quando o senhor está falando aqui, né, de maconha, e cocaína, mas o DENARC cuida de Sim, absolutamente tudo. A venda de uma determinada droga ilegal também é combatida por vocês lá. sim. Pode ser um medicamento, né? Então, Tipo um fentanil, que está então, sendo é, tanto falado hoje. exato. O que acontece é o seguinte, a gente combate as drogas, tá? São as clássicas, né? Maconha, cocaína, crack, haxixe, as clássicas. E combate também a venda dos insumos Para fabricação. para fabricação, para multiplicação das drogas. Tá? Nem cafeína, lidocaína, o fentanil. Acetona. Entendeu? Acetona nem tanto, acetona é mais para o fabrico Tá, propriamente, não é tá? para multiplicação. É, mas o resto é tudo para incrementar, porque a droga, você traz uma droga dos países produtores para o Brasil, essa droga chega aqui com um grau de pureza de 85, 90%. Nossa, é alto? É alto. E eu trago 2 quilos E tem que e multiplicar. passo 1 quilo para você e fico com outro quilo. Tá. Esse seu quilo, você vai fazer 4 quilos, eu vou fazer do meu 5 quilos e vou passar para outro traficante. Tá? Então, o meu quilo virou 5, passei para ele. Ele vai batizar. O 5 Entendi. dele vai virar 25. O Nossa! 25 dele vai virar, uma Eu tal da progressão geométrica, né? Vai todo mundo batizando. Para poder Todo todo mundo mundo ganhar. ganha mais, né? Se ele só fracionasse, ele ganharia, mas não, ele prefere Ele quer ganhar em cima porque de você.
Por que eu Ele vou vai ganhar ter um que te quilo só? pagar É, aqueles 5 e vou ganhar mais em cima. exatamente, entendeu? Então, o que eu quero dizer, a droga que chega na ponta, quanto mais periférica a droga, pior é. E isso, Ela, doutor, acontece com todas elas? Esse fracionamento e essa então, por multiplicação? exemplo, mais cocaína, né? Mais Uhum. cocaína. A maconha, por exemplo, não. Tá? Vai diminuindo a qualidade? Vai. Hoje em dia o pessoal tá montando laboratórios aqui para dar uma sofisticada na maconha e aumentar o preço da maconha. Você diminui o volume e aumenta o preço. O Entendi. pessoal está produzindo o que a gente chama de dry, que é um tipo de um haxixe, tá? É a essência da maconha. Alguns fazem até com skunk, que é uma maconha de Uhum. laboratório. Isso é uma droga caríssima, com volume pequeno. O cara às vezes está andando com um negócio aqui no bolso que vale R$ 15.000. Nossa. Menor que um celular, o tamanho de um celular, assim, vale R$ 15.000. Entendeu? O peso de um celular, R$ 15.000. E essas outras drogas, como LSD, essas alucinógenas? O LSD, por exemplo, é uma droga que está meio fora de moda. Que bom. Tá? Mas a gente tem as drogas K, que são a coqueluche do momento. Eu me arrisco a dizer, com muito cuidado, quase sendo vulgar, que ela não pegou tanto. Que bom. É ótimo. Se eu tiver certo, ótimo. Por quê que eu estou falando isso? Porque quando surgiu essa história de droga K, ela estourou, começou a se falar muito em droga K, faz 2 anos. E na época que nós teve a mudança de governo, o doutor Arthur Uhum. colocou para o doutor Ronaldo, colocou para mim e falou, olha, preocupação do secretário com esse negócio de droga K. Sim. Que Como é que vocês vão ela fazer? deixa a pessoa É, muito viciada. entorpecida, né? Completamente fora de si. Falou, e aí, como é que vai Parece um fazer? louco, né? É, A pessoa fica a gente falou, olha, é triste de ver aquela imagem aí conversamos, falamos, ó, vamos atacar as centrais de abastecimento dessa droga. dessa droga. Que essa droga, na verdade, ela é produzida em laboratórios assim improvisados, entendeu? Então a gente falou, pô, como é que a gente vai achar essa droga? Ela não é produzida no exterior e vem como maconha, como cocaína, É sabe? aqui. É aqui, entendeu? Como é que a gente vai fazer? Bom, vamos pegar e vamos atacar os locais que abastecem as biqueiras, né? As bocas de fumo. Foi o que a gente começou a fazer. Começou a mudar o nosso foco, que eram os grandes traficantes, as grandes quantidades, para ir atrás de quantidades menores, porém evitar que chegue chegue na linha final. E a gente teve um sucesso Ai, que bem grande bom. com isso também, mas é um trabalho mais difícil. Mais difícil porque isso também muda toda hora, né? E são A gente várias, né? rotatividade, são várias. Rotatividade grande. Essa semana mesmo a gente teve de novo na Paraisópolis, fez uma operação na Paraisópolis, sem muito alarde, entrou em 3 locais diferentes, apreendeu droga. A gente fez ontem, fomos também numa comunidade, pegamos mais 12 quilos de diversas drogas no que a gente chama de casa-bomba, que são as centrais de abastecimento dos pontos finais, né, das biqueiras que vendem as drogas. Então, essa foi a modalidade que a gente achou para ser Poder. mais efetivo. E quando a gente fala da metanfetamina? Então, a metanfetamina, a gente fez um trabalho muito bacana também, com uma das maiores apreensões, que foram 2 quilos. Metanfetamina é uma droga caríssima Sim. e a gente já viu que é uma droga, ela é muito potente também, caríssima. Aí já é um outro público consumidor. Eu estou falando da droga K,
Que é um público de baixa renda, renda, que tem vulnerabilidade exato, e financeira, a metanfetamina, de alta que renda. é um público de alta renda, tá. E está muito dissimulada, está muito infiltrada no universo do público gay, né? Também, também, também. E aí a gente começou a ver, porque lá, como é que a gente trabalha? A gente, poxa, é o que eu te falei, a polícia precisa de informação. Sim, Então a gente às vezes começa a ouvir uma determinada coisa, começa a checar, ver se tem fundo de verdade e investe. Esse caso que a gente pegou esses 2 quilos de de meta. meta, foi um trabalho de, sei lá, 40 dias. Não foi denúncia, ninguém apontou o dedo. Tanto que a casa que a gente foi, um apartamento de classe média alta, Nossa, com olha, aclimação, a gente foi com mandado de busca, e ainda bem que eu tinha mandado de busca, porque era uma porta blindada para entrar no apartamento. Obviamente que não abriram, a gente estourou a porta, entrou, encontrou tudo esse lá. mini laboratório, Que a tudo pessoa mesmo lá. estava fabricando dentro da sua Sim, casa. Olha o perigo, entendeu? né? Porque É um apartamento que tinha não muito tempo que estava locado e tipo mais de 200 pessoas já tinham visitado aquele apartamento. tô passando. Você entendeu? Então, esse trabalho a gente pegou, viu que, pô, o negócio não é brincadeira não. Pegou. A gente tem várias frentes. Agora, eu tenho 3 delegacias que estão correndo atrás de metanfetamina. Eu tenho gente que esse dia a gente fez uma prisão, do tal do Dry. O Dry é uma similar ao haxixe. Sim. E que tem um cara da América Latina no rolo, que a gente inclusive passou para a Polícia Federal. Falou, olha, o cara tá trazendo assim, trazendo assado. Meu Entendeu? Deus. Passamos para federal, não é competência nossa. A De- gente pegou aqui em território nacional, tráfico interno, mas vendo como é que o negócio é diferente. Então, Depois eu vou passar para você, porque tem um amigo nosso que também é jornalista muito bom investigativo, ele ficou bastante tempo investigando a metanfetamina. Ele tem informações assim uhum, bem interessantes assim. Eu lhe passo depois. bacana. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta importante. Quando a gente olha a droga, não existe lado bom nisso tudo. Eu não consigo ver benefício nem lado bom e a gente enxerga a destruição das pessoas, né? Não só física, é financeira, é emocional, é mental, né? Ela deixa um rastro de destruição. Ela destrói a família, ela é muito complicada. Mas a gente tem um outro grande problema, que são as cracolândias. Sim. E lá na Cracolândia, até que fique claro aqui, as pessoas acham: "Não, mas ali é só gente de baixa renda". Isso não é Não. verdade. Não são pessoas só que estavam em vulnerabilidade financeira, tem pessoas que tinham muito dinheiro, destruíram seu patrimônio, né, investindo erradamente nisso e terminaram nas Cracolândias. Doutor Carlos, aquilo tem jeito, porque eu até conversei com muitos psiquiatras e eles me dizem o seguinte: "Carla, quando a gente pensa num usuário de drogas, é lógico, se ele ficar agressivo, ele é um problema de segurança pública. Mas quando a gente olha para aquele panorama, aquilo é um problema da saúde pública, Sim. que é assim mal, inclusive ele fala, né, que isso está sendo muito mal cuidado pelos, enfim, por diversos atores na nossa sociedade que jogam isso, empurram, não, isso aqui é problema da polícia, porque isso aqui me incomoda, tira daqui, mas o que é o problema da polícia? Eu entendo que o problema da Uhum. polícia é o traficante, é Sim. o crime organizado. Ali nós estamos falando de pessoas que estão em estado de degradação absoluta.
Precisam de banho, precisam de documento, precisam de remédio, deve ter todo tipo de problema, precisam se alimentar. E eu já acompanhei, inclusive com a polícia militar também, na época que a gente gravou muito no Operação Policial, eles estão tão enlouquecidos que eles não reconhecem nem o policial, nem aquele que né? está, né, fardado. Então, assim, até o policial está em risco ali. Risco de contaminação, porque Sim. eles têm agulhas Não tem contaminadas, nada a perder, né? aí, assim, com inúmeras doenças, e eles não enxergam aquela pessoa como um policial, sei lá o que que eles estão vendo ali na frente deles. Como que a gente resolve o problema das cracolândias? Se é que tem solução. Você, você nas entrelinhas falou como é que a gente resolve. É, não atribuindo a solução desse problema única e exclusivamente à polícia. Você, porra, você pontuou, pô, são vários atores, não é um problema só de segurança pública, é um problema de saúde pública. É um problema muito amplo. Tem que ter uma comunhão entre saúde, polícia, poder judiciário, sabe, social, uma coisa muito grande para acabar com essa situação, para controlar. Dá para acabar sim, tá? A gente no DENARC, a gente atacou também esse problema, a gente está mostrando que o tráfico ali, ele não tá sendo só conveniente no sentido propriamente de ganhar dinheiro com a venda de droga. Por quê? A gente mostrou, o Poder Judiciário viu, concordou com a gente e está mostrando, que é o seguinte, o partido ele está explorando as hospedagens, os pequenos hotéis, pensões. Ele começou a comprar aquilo que não vale nada, uma Sim, área que é conveniente para eles, degradada, degradada. Ele começou a comprar aquilo por valores irrisórios. irrisórios, e obviamente em nome de laranjas, a gente mostrou. Cobram uma diária irrisória e arrecadam por mês milhares de reais. Olha só. Como? É impossível. Com o valor que eles cobram uma diária, é impossível você movimentar 400 mil, 600 mil, 800 mil numa hospedaria com 8. Lavando dinheiro. Então você fala que você... Entendeu? Então, além de você usar aquilo como um depósito, como uma central de distribuição, uma casa-bomba, Você para lava dinheiro. abastecer os traficantes, você lava dinheiro. Olha só. Isso é muito mais interessante para eles do que propriamente o comércio das drogas. Porque Entendeu? estão Eles lavando não estão dinheiro lavando dinheiro que está entrando dali. É de outra situação. que pode vir de Não, de tráfico internacional, por exemplo. Entendeu? outras Eu origens do falo, olha, crime. entrou 800 mil reais O cara na minha paga pensão. R$ 3. Cara, paga 40. Você entendeu? É impossível, cara. Sabe? É impossível faturar 800 mil reais um hotel daquele em um mês. Não tem como. Tem muito hotel que não está Você faturando isso. entendeu? Não tem como. É Não, maravilhoso, tem né? 800 mil. Eles falam, pô, Pegar o cara na ganância você financeira, né? entendeu? Então a gente fez, a gente conseguiu fazer isso. A gente Adorei, interditou, a gente conseguiu fechar. adorei. A gente teve mandados de 70 imóveis, mandado de busca de 70 imóveis, até mais, acho que foram 99. Entre hospedaria e hotel, mais de 30 a gente conseguiu interditar, dos 30 a 20 continuaram funcionando, a gente foi e fechou de novo. Entendeu? A gente mostrou que, de fato,
Não são todos, mas a grande maioria é isso. Parece a Deolane com o negócio dela, né, o negócio mais próspero Próspero do do mundo, né, mundo, meu? só é, É né, Midas, né? todo mundo É, trabalha, fala, rala, pô, pá, né? Não sei o quê. mas E ela lá o negócio consegue entendeu? É mais ou menos isso. tem Lamborghini, né. Você entende? Então é isso. Então lá você vê a desproporção das coisas. E a gente conseguiu ver que quem financia, quem está por lá, quem está por trás, quem não sei o que, ela está longe de lá, está longe da Cracolândia. Mas volto a falar, a gente está tentando, como posso te dizer, desmotivar o, o, o tráfico ali, Sim. tá? Do que combater. Que, olha, eu vou te falar do fundo do meu coração. É muito difícil você combater tráfico na região central de São Paulo. Eu estou falando de um local que circulam 3, 4 milhões de pessoas dia. É muita É gente. muita gente, cara. Você entendeu? Para eu conseguir fazer uma peneira de 3, 4 milhões de pessoas chegando, circulando por ali, E saindo. para saber quem está com a droga, quem não está com a droga. É uma loucura. Porra, Mas ao mesmo tempo, você né, entendeu? doutor Carlos, a gente precisa trazer dignidade para aquelas pessoas que Não, estão mas não tenho naquelas dúvida áreas ali, disso, pelo amor de porque Deus. quando você olha, a pessoa, ela chegou no fundo do poço. Eu acho que toda pessoa que acha engraçado, vou provar para ver o Teve que gente. dá. Não, se dá mal. E assim, a gente não sabe, nenhum de nós sabe se você vai ter uma predisposição química Né? a não conseguir. Tem muita, porque tem gente que talvez consiga, experimentou, não quer Sim, nunca mais, mas tem aquele que botou umzinho na boca, já era. já Sim, era. sim. Já era. Então, assim, pelo sim, pelo não, A não gente vê, prove. a gente vê. A gente, é o que eu te falei, a gente passa por ali. Para ir trabalhar, eu não passo por ali. Mas às vezes eu saio do centro, vou na delegacia geral, vou em outras regiões mais centrais de São Paulo. Se eu venho para a Zona Sul, necessariamente para ir para lá, eu acabo passando Sim, por ali. ali. Você vê pessoas hoje, vê 15 dias depois, vê um mês depois, a pessoa é completamente diferente. Não, Você e vê assim, completamente aquelas diferente. pessoas, elas E, estão. e já acharam, coisa recente, que ia acabar com o tráfico levando esse consumidor para a delegacia, para a unidade policial. Não. Desculpa, isso é delírio. Essas Sabe? É pessoas, esse delírio. usuário, Isso não ele precisa existe. de tratamento. Exato. Ele precisa, número um, comida, remédio, tomar Precisa banho, mostrar para ele que aquilo tirar não é legal. documentos, voltar a ter dignidade, Exato, sabe? A pessoa exato. precisa, Valorizar a porque vida dele. aquela vida ali é indigna. Ninguém mereceria estar naquela condição. Tem gente de outros países no meio da Cracolândia. O pessoal vem visitar o Brasil, tem francês, Aí holandês, que sei se o que, vai ali e se mete. E vai ali pegar, sei lá, uma maconha, uma cocaína, porque ali você não encontra só crack. Você tem tudo que é encontra droga ali no tudo, meio. né? A droga cá, e daqui a pouco o crack, e fuma um crack, o cachimbo, mais acessível, mais barato. Experimenta, é legal, os caras gostam de uma viagem diferente. Daqui a pouco tá ali, esquece da vida. Não, acho que a Esquece da gente tem que vida. ter muitas Entendeu? campanhas, É um isso é negócio. importantíssimo. Eu acho que o bom papel da imprensa também é mostrar os malefícios, Sem dúvida. parar de tem uma coisa meio de glamorizar, Não, né, não dá. não tem glamour nenhum Nenhum, ali. nenhum. Quando você eu acho que a gente tem que ouvir, né, eu conheci, fico muito feliz, ex-usuários, pessoas que frequentaram a Sim, Cracolândia e sim. hoje estão, graças a Deus, numa outra situação, conseguiram Difundindo, recuperar as suas vidas, apesar de, sabe, de toda a tristeza e do horror que é um terror que eles sem passaram. dúvida. Então a gente tem que dar voz para essas pessoas também, porque não tem nada de glamour ali. Não E tem, digo é mais, eu triste. acho que as famílias precisam conversar mais com os seus filhos dentro de casa, porque essa coisa de só dizer não e proibir, tudo que é proibido é muito mais gostoso, mas quando você conversa, explica, né, e até entender as dores dos seus, né, dos nossos adolescentes, por que É, alguém está sim. procurando um caminho como esses. No caso desse homem que eu conheci,
tudo começou com um bullying. Então, para ele ser aceito, o grupo usava, ele falou: "Ah, então vou usar Para me aproximar. porque aí pelo menos eu não vou ser o esquisito. É. Eu passo a ser aceito por aquele grupo". Olha só. Exato. E aí o seguinte, nada é feito, e aí ele foi na escalada, na escalada, na escalada, e quando foi ver, e tinha muito dinheiro, hein, muito dinheiro, Mas acontece. acabou comendo lixo na Cracolândia. É muito triste, Terrível, né. terrível. É o que você falou, a dignidade do cara vai pro É uma lixo. vida indigna, né. É, Doutor Carlos, terrível. eu adorei conversar com você. Você vai voltar aqui outras vezes, porque tem Obrigado. muitos casos bons aqui que a Volto. gente tem que trazer para investigação criminal, para documentários. Pô, vai ser um prazer. Obrigado. E aí a gente tem um momento filosófico aqui do programa que eu tenho 5 perguntas aqui, vou deixar você escolher uma, Uhum. escolher aí aleatoriamente para Tá, você responder. São perguntas filosóficas e você fica à vontade para nos dar a sua resposta. Pode tá. escolher uma Pode aí. ser a primeira Ó, aqui. primeira. Vamos ver o que o Dr. Carlos escolheu. Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Faz tempo que ninguém pega essa, hein? Porra, Difícil. poxa, é muito interessante, hein? Pô, por pouquíssimas coisas. Eu acho até que não convém eu expor. Ah, mas também fique à vontade. É interessante, bacana. Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Que loucura, hein? Poxa vida. Olha, se encostar nos meus cachorros, eu não sei. Acho que É uma legítima defesa. É. Talvez um excesso numa legítima defesa, né? Mas aí, para mostrar Enfim, pro doutor K, tem outras bacana. aqui, ó. Ó, tá vendo? As perguntas, ó, são bem Então, pô, diversas. Aqui, ó. pô, se bobear, eu peguei a mais simples. Tá, existe crime perfeito? Eu creio que não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa, né? Pô, se você fosse cometer um crime, o sequestro é um que a gente fala, pô, se você fosse fazer um sequestro, você sabe tudo que vai dar para investigar, então não tem crime perfeito, Eu concordo com você. Eu entendeu? sempre digo Não dá, não existe. que tem crime ou que falta investigação, Sim, ou que foi mal investigado é, também, né. Quando a gente pensa nos crimes lá sempre. atrás, não tinha a tecnologia que temos hoje, Um monte de coisa. então até para você chegar numa autoria era muito mais complexo, mas eu acho que porque eu não acredito na perfeição também, né, então Sim, você achar que eu vou fazer a também, coisa perfeita e você pode planejar tudo, só que você não consegue planejar qual vai ser a atitude do outro, e nem de quem vai Não, estar investigando. A não, gente deixa e de todas falhas. as partes, é o que eu te Não falei. cometa crimes, É o gente. que eu te falei, é o caso, do Oliveto. Tecnicamente, eles montaram Com com perfeição. perfeição, mas alguns detalhes, quase amadores, talvez por desconhecer a cultura, nossa cultura, eles acabaram caindo, Muito entendeu? bem. É isso, Doutor tá bom? Carlos, muito obrigada Eu que pela agradeço. gentileza de dividir tanta informação conosco. É tão importante a gente Uhum. poder levar informação fidedigna para as pessoas. Eu sempre digo que quem tem que ter voz nesses casos são vocês, porque eles eu digo que a gente aprende muito, né. Inclusive tem uma Uhum. questão de preservação também, né. As pessoas Sim, procuram muitas histórias de investigação, policiais, inclusive para se autopreservar, né. O verdade. que eu posso fazer para não me colocar numa situação de risco, né. Eu acho que a autopreservação é algo muito importante. Muito obrigada pelo seu trabalho na polícia, Que é isso, eu que agradeço. muito obrigada mesmo, nós precisamos de policiais sempre assim como você, Obrigado. de verdade. Obrigado mesmo. Gente, hoje Valeu, um prazer. conversamos aqui com o doutor Carlos Castiglione, grande delegado de polícia, e a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode e Ser.